porque eu quero saber a sua opinião, Mauro César Pereira, dessa declaração do Dorival que a gente vai botar aqui agora, que repercutiu muito ontem. O Dorival, na coletiva, ele afirmou que o time, a sua forma de jogar, estava preparada para jogar em torno do Neymar. Ou seja, ele afirmou que jogaria em torno de um jogador que estava há 1 ano parado, que nos últimos 6 anos ficou mais de 3 anos fora por causa de lesão. São números bizarros. Se você pegar os dias mesmo, se forem os últimos 6 anos, 3 anos e 1 mês o Neymar ficou fora por causa de lesão. Um cara que não está na sua melhor física, longe disso, e ele iria colocar a seleção brasileira, que hoje tem Rafinha no auge, Vinícius Júnior no auge e Rodrigo no auge, para jogar em torno de um jogador de 33 anos, 34 ou 33, não sei, que vem de constantes lesões e de uma lesão seríssima. Vamos ver essa declaração, porque eu vou querer ouvir o Mauro César Pereira se isso prova que falta personalidade e peso para o treinador da seleção brasileira. É natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema e nós temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Em 2 treinos nós temos que tentar definirmos aí o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã. Primeiro você tenta desenhar o máximo possível nesse período de formatação que antecedem uma convocação. Nós buscamos, dentro de um contexto, naturalmente, trabalharmos com um possível retorno do Ney, tendo a presença do Neymar e ele vivenciando um momento, né, de uma recuperação ainda, tanto física quanto técnica, num processo crescente, porém ainda gradativo, mas imaginávamos que precisaríamos ali de um sistema de proteção um pouco mais definido em relação àquilo que apresentaríamos principalmente nessa partida inicial contra a Colômbia. Em razão disso, mudamos um pouco o contexto da nossa convocação. Aí eu deixo a vocês, naturalmente, definirem, né? Olha, jogaria aqui, jogaria ali. Nós tínhamos muito bem definido tudo isso. Pela 6ª vez, já que em todas elas nós tivemos aí, e agora é a 21º corte, praticamente em 6 convocações, nós tivemos que fazer uma alteração. Demos o tempo suficiente para que chegássemos a uma conclusão em relação à condição do Neymar, à condição do Danilo e do próprio Ederson. Não houve a possibilidade de uma recuperação, tivemos que refazer a estrutura que havia sido montada inicialmente, mudando naturalmente pela mudança de 1 ou 2 nomes, características, movimentações, tudo isso você já tem que ter programado e preparado, porque queira ou não, de uma rodada para outra ou de uma convocação para uma apresentação, acontecem às vezes o desligamento de alguns companheiros, fazendo com que todo aquele planejamento inicial tenha que ser alterado. Olha aí, Mauro César Pereira, eu tenho certeza que muita gente vai falar: ah, tá bom, a seleção argentina na Copa do Mundo de 2022 podia jogar pro Messi. Por que a seleção brasileira não pode jogar pelo Neymar? Primeiro, a seleção argentina não tinha jogadores, na minha opinião, do talento do Vinícius Júnior, do Rafinha e até do Rodrigo, na minha opinião. Segundo, o Messi não estava tantos anos parado. O Neymar, nos últimos 6 anos, foram mais de 3 anos fora de campo. 1 ano na Arábia Saudita sem jogar. O Jorge Jesus falou que ele não estava bem fisicamente, foi criticado por milhões de pessoas no Brasil porque o Neymar disse que ficou chateado. Agora, é diferente a situação, né, Mauro? Não dá para comparar com o Messi. E você acha absurdo o Dorival ter pensado uma seleção em torno do Neymar, mesmo fora de forma? Comparar com o Messi já é um absurdo, né? Estamos falando de... Tudo é diferente, não tem como comparar, pelo amor de Deus, né? O Messi é o cara que, quando ele e o Scaloni se fecham ali, juntos, e o elenco vem com eles, na Copa América da pandemia aqui no Brasil, que a Argentina ganha do Brasil no Maracanã na final,
Ali tudo muda. Eles ganham um título depois de muito tempo. O Messi fechado com o técnico, apoiando o técnico, traz o elenco junto. Ou seja, o que aconteceu com o Sampaoli, que ninguém gostava do treinador, ocorre ao contrário. Nós estamos com o cara. O técnico foi se revelando melhor do que se imaginava, especialmente na Copa do Mundo, que ele mudava o time de jogo para jogo, fazia 4, 5 mudanças e deu certo, foi campeão. Ele perde um primeiro jogo, muda meio time para o jogo seguinte, sempre com a obrigação de ganhar, com a faca no pescoço, classifica o time, avança e vai até o título. Isso acontece, o Messi é peça fundamental, dentro e fora do campo. O Messi não vinha de lesão, não dá para comparar o Neymar com o Messi. O Messi é um jogador dos maiores da história, o Neymar é um jogador que ameaçou ser algo que ele não virou. Então, qualquer comparação nesse sentido eu considero absolutamente sem sentido. Como é totalmente sem sentido você tentar montar um time em cima de um jogador em declínio físico, técnico, voltando de lesão. Por que o Neymar não ficou na Europa? Quando o PSG não quer mais ficar com ele, nenhum grande clube europeu fez uma proposta para contar com ele. A proposta foi do futebol saudita, 90 milhões de euros. Ele foi para lá. E lá não jogou. Se machucou, aí voltou, jogou 2 jogos, foi embora, essa coisa toda, bem, a história que a gente já conhece. Então você vai montar um time em função de um jogador que volta de longa inatividade, que não teve ainda testes de verdade, porque jogou um clássico contra o Corinthians e jogos contra os times pequenos aqui de São Paulo. Fez algumas boas jogadas, em bola parada especialmente, lógico que sabe bater na bola, tudo isso aí é evidente que acontece, em detrimento de jogadores que estão muito bem, como a dupla do Real Madrid e o Rafinha do Barcelona. Então esses caras seriam coadjuvantes de um jogador em declínio. Um dia ele já foi melhor e tal, o Zico também já foi, o Pelé também já foi, outros já foram também. Falcão, né? Cara, é totalmente absurdo, é uma subserviência, assim, que é surreal. Eu acho que uma declaração como essa ela, na minha visão, tá? Ela sugere assim, o Dorival sem tamanho para a seleção. Sem tamanho para chegar e falar, não vou convocar o Neymar, ou vou convocar, mas vai compor o grupo, vai ficar aqui, vai ser uma opção. Porque é isso que tinha que ser. Como ele foi do Santos no começo, ele ficou no banco. Ele está voltando de lesão, fica no banco, entra um pouquinho e tal, né? Joga aqui, sai com tantos minutos. Normal. Agora estão falando do Santos, um time que vem da Série B tentando se montar. Aí é diferente, ele vai ser ali uma estrela. E tem questões comerciais, o que ele vai atrair de audiência, interesse de patrocinadores, etc., que também faz parte do negócio. Na seleção, não, a questão é essencialmente técnica. E não dá para comparar, gente. Se o Neymar merecesse essa condição assim, de privilegiado tecnicamente no time, ele estaria sendo disputado a tapa pelos times europeus. Não é lá que se joga melhor futebol? Então por que ninguém está atrás do Neymar? Por que ele veio para cá? Por que ninguém se ofereceu para contratá-lo? Por que quando houve a saída dele do Al Hilal, ele veio para o Santos? Houve uma corrida dos times europeus, eu quero o Neymar. Não houve. Não houve. Então, assim, é surreal. É surreal. Nada contra o Dorival, um cara muito legal, bom treinador, mas eu acho que assim, a sensação que fica cada declaração dessa, cada posicionamento desse, até me parece até meio sem noção. Porque nem precisava falar isso. Ele poderia dizer, olha, eu convoquei o Neymar para tê-lo aqui com o grupo, acho que a experiência dele pode ser útil, a qualidade dele, né? Viveu Copas do Mundo, foram 3, né? Um grande jogador e tal, estando em condições, queria contar com ele. Como é que ele ia jogar? Não sei. Ele poderia dizer isso. Aliás, falta uma orientação, né? Vai falar o que para a imprensa? Irmão, não sei, não posso falar sobre hipóteses. Ele não treinou, ele não veio. Se ele vier para cá, treina com a gente, eu ia avaliar, tentar encaixá-lo no time, ver de que maneira. Pronto, acabou. Não, vou montar o time ao redor do Neymar. Por quê? Por quê? Quem joga mais hoje, Rodrigo ou Neymar? Para cá, 2 caras do Santos. Sério, quem joga mais hoje, Rodrigo ou Neymar? Rodrigo. Então, alguém vai dizer que é o Neymar? Então por que ele não está no Real Madrid, o Rodrigo do Santos? Gente, é óbvio isso, né? Ou o Real Madrid não teria bala para contratar o Neymar? Se o Neymar estivesse na Arábia Saudita jogando pra caramba, mostrando um grande futebol e tal, acabasse o contrato dele, times da Europa se interessariam. Peraí, não, mas ele se machucou. Lógico que se prejudicou, mas se machucou. Aí ele ficou 400 e tantos dias. Deu quase 490 dias e 2 pedaços de jogos pelo Al Hilal, gente. É óbvio que ninguém ia contratar. E tem um combo, né? Tem todo um combo, assim. O Neymar é aquela coisa, muito midiático e tudo, mas aquela postura e tal, tratado a pão de ló. Será que alguém ia querer se submeter a isso? E se você pegar as temporadas dele no PSG, quando ele estava ainda em condições físicas, com muitas lesões que ele teve também, mas mesmo, ele não era nem o principal jogador, o principal era o Mbappé. O Mbappé carregava o time. Pode procurar, pode pesquisar, pode buscar aí no passado. Tanto que o Mbappé
cresce, ganha uma Copa do Mundo, vai para uma final de Copa. O que ele fez na final da Copa do Mundo passada, não esqueçamos, né? O jogo estava aparentemente resolvido, de repente, pum, muda tudo, e ele é o personagem central ali, o cara decisivo. Final de Copa, uma final monstruosa que foi de 2022, talvez a mais impressionante da história, pela maneira como as coisas mudavam a cada instante, e o Mbappé está ali naquele jogo, naquele nível, certo? Esse cara está crescendo, tanto que o Real Madrid faz, vai atrás dele, e tenta, espera por ele até terminar o contrato, e o contrata. O Mbappé já era maior que o Neymar naquele momento ali, porque o Neymar já estava em declínio. Então, assim, chega a ser ingênuo, eu acho, sabe? Eu acho que falta, às vezes, uma orientação, sabe? Gente ali do lado, para você falar com a imprensa, gente, se você não quiser se comprometer, é bom você conversar com gente qualificada que pode te dar um encaminhamento, sabe? Então me parece até ingênuo, sinceramente. Ele fala, não, montaria... Cara, na cabeça de quem você vai montar a seleção brasileira em função do jogador que está machucado e que voltou de uma longa inatividade? Pode ser quem for. Pode ser quem for. É como se o Tele, na Copa de 86, que o Zico foi para a Copa baleado ainda do joelho, né? Falasse, vou montar a seleção e volta. Não, o Zico ficava no banco. O famoso jogo contra a França, ele entra, primeira bola e dá o passe pro Branco. O Branco sofre o pênalti. Aí ele vai lá, bate o pênalti, perde o pênalti. O jogo termina empatado, vai para a decisão de penais, aí o Brasil é eliminado. Aí ele converte tudo, aí perde Sócrates, perde Júlio César, e o Brasil perde Platini, né? E o Brasil é eliminado pela França. Mas ele não podia montar a seleção brasileira em função do Zico, ele não estava 100%. Então como é que ele vai montar a seleção em volta... Se o Messi está machucado, imagina o Messi sofresse uma lesão, ele voltasse, o Scaloni ia fazer o quê? Vamos montar em função do Messi? Só posso contar com ele meia hora? Não, vai montar a seleção brasileira. A Argentina, o Messi vai entrar durante. Isso vale para Mbappé na França, qualquer jogador. Então eu acho até meio ingênuo, parece ingênuo você falar um negócio desse, que é tão sem sentido, gente. É tão sem noção. Enfim, lamento. Eu lamento, mas não dá, cara, não dá. Tem essa situação, né, Flávio? Porque muita gente, inclusive eu critiquei, inclusive, a contratação do Dorival para o Flamengo, tá? E depois eu assumi, que é o que eu falo. Quando eu falo besteira aqui, eu assumo também. E eu falei, eu critiquei porque eu achava que o Dorival não tinha peso para assumir aquele Flamengo. E ele assumiu, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Calou minha boca? Calou. Não por isso eu achei que ele teria peso para a seleção brasileira. Falei do mesmo jeito na época. Falei, é um bom treinador, é um treinador que tem bons retrospectos aí no São Paulo, no Flamengo, mas para mim não vai ter peso para lidar com esses medalhões aí do futebol brasileiro que jogam na Europa. Coisa que um Ancelotti da vida, é claro que teria, que a gente defendeu tanto, mas a CBF achou que ele iria ser o treinador da seleção brasileira, ele fez a CBF de boba por meses e não assumiu. Agora, sendo muito sincero, também não vejo muitos treinadores com peso, treinadores brasileiros, para assumirem uma seleção brasileira hoje. Infelizmente é o que a gente fala, a safra é ruim. A safra brasileira é ruim, né? E tá melhorando aí, principalmente com o Felipe Luiz, na minha opinião. Agora, Flávio, essa declaração do Dorival, tá? De que jogaria em torno do Neymar. O Mauro falou uma subserviência, né? Ao Neymar. Eu concordo, acho que é uma falta de personalidade e acho que é uma falta de peso pro Dorival. Porque eu acho que o Dorival não tem peso para chegar pro Neymar e falar, hoje você não é mais o cara da seleção brasileira. Eu acho que você tem um talento, você vai ser o cara que eu vou acreditar para em lampejos decidir um jogo, que realmente ele é. Eu acho que você pode ser importante para uma Copa do Mundo, isso até eu acho. Eu acho que o Neymar, numa Copa do Mundo, pode decidir jogos num lance, como foi contra a Croácia, inclusive em 2022. Mas não acho que o Neymar, com 34, que eu acho que é a idade que ele vai jogar a Copa, quase 35, que ele vai ser o protagonista da seleção em todos os jogos, chamar o jogo. Não acredito que possa ser. Agora, surpreende, Flávio, o Dorival falar que jogaria em torno dele? Mostra que o Dorival hoje é menor que os jogadores para essa seleção brasileira ou não? Qualquer um, na sua opinião, faria isso, qualquer um não teria mais peso que o Neymar na seleção brasileira?
Pelhado, primeiro essa coisa do Neymar é um negócio complicado, porque ele não está recuperado, né? Quando ele começou a fazer aquela sequência de jogos aqui, a gente falou várias vezes, ele está jogando muito, está fazendo jogo desnecessário, e essa sequência podia gerar problemas, como gerou essa contusão. Foi a sequência de jogos, foi um erro na insistência de colocá-lo para jogar, ou na insistência dele de jogar. Queria jogar, mas não pode, não dá, não tem condição. Fisicamente não dá. Quando o cara volta de um tempo tão grande parado com uma condição tão séria, se ele for usado muito constantemente, ele vai acabar estourando. Infelizmente, essa é a realidade do Neymar hoje. Se o Neymar tivesse pleno, é óbvio que ele seria o centro da seleção. Não tem jeito. Acho que aí não teria como... Mas não é o caso. Ele não está pleno, ele não está bem. Eu entendo que aí o Dorival fez uma colocação no sentido de, se eu tiver um cara desse pleno, ele vai ser o cara que nós vamos montar o time. Mas não é o caso. Eu também não vejo, apesar de todos os jogadores importantes que o Brasil tem, nenhum no nível que o Neymar atingiu. Então também não tem ninguém que possa ser o cara da seleção. Eu acho muito difícil qualquer seleção ganhar uma Copa do Mundo se não tiver um cara específico e especial para fazer a diferença. Muito difícil. O jogo coletivo numa Copa do Mundo, ele pode ajudar o time, mas dificilmente sem aquele detalhezinho do talento, a seleção ganha. Historicamente a gente vê isso, recentemente com o Mbappé, com o Messi, e historicamente com o Pelé, com o Garrincha, enfim, né? A gente sabe que é muito difícil acontecer isso. Aconteceu com a Itália em 2006, aquela seleção horrorosa, isso acontece também. Em 82 o Paulo Rossi acabou aparecendo. A Alemanha de 2014, era mais um time. A Alemanha é um caso meio à parte, né? A Alemanha é verdade. Isso que eu estou falando não vale para a Alemanha. A Alemanha, apesar que ela teve Beckenbauer em momentos altos, mas a Alemanha realmente é um caso à parte. Ela trabalha mais o futebol coletivo. Então eu imagino que seja mais ou menos em cima disso. Só que realmente a condição do Neymar hoje não dá. Se ele estiver bem, eu acho que ele tem que estar no grupo, ele tem que participar, mas como protagonista não dá. Não tem como fazer isso, porque a situação, né, física dele não permite. E a gente não sabe se ele vai se recuperar. Eu torço para que se recupere, eu gostaria muito. Quando ele esteve em campo aí nos últimos jogos, a gente viu que é legal, é diferente, atrai público. Mas ele precisa ter condição para jogar, senão a condição física vai impedir que ele jogue normalmente. E aí não dá para contar nem no Santos e nem na seleção. Vai ser uma coisa para de vez em quando. Agora, nisso aí, Flávio, eu até te questiono um pouco. Eu acho que a Espanha em 2010 era mais conjunto, time, do que um grande craque. Ela tinha o Iniesta, ela tinha o Xavi, mas era um time, mais aí, do que um grande craque. Você tem os extra-séries, mas vale sim. A sua colocação, não tinha quem é o cara, não. Tinha Iniesta, era acima da média, Xavi também, Busquets também, mas acho que não realmente até faltava os outros. Itália 2006, Espanha 2010, Alemanha 2014, a própria França, em 2018, tinha ali o talento do Mbappé, mas ainda não era o Mbappé. Eu acho que ela não ganhava a Copa sem o Mbappé, não. Acho que dificilmente ganharia. Mas sim, esses exemplos que você deu são todos válidos, tá certo. É que eu puxo pela história e realmente sempre teve o cara que, né, chamou a atenção, que se destacou. Então o Brasil tem, se não fosse o Pelé, o Brasil não teria as Copas, tem nem a pau. Não teria como ter isso. Mas sim, tem alguns exemplos, você está certo, tá? Com essas últimas 3 seleções que você citou, a coisa fica um pouquinho mais equilibrada do jogar com um time e jogar com um craque. E até nessa linha, só rapidinho, até a própria Argentina de 22, Pode falar, Raíssa, pode engrenar teu pensamento aí. Até a própria Argentina de 22, eu acho que é um pouco nessa linha. Claro que tem o Messi, que é decisivo e é, para muita gente, o melhor jogador da história, mas você tinha ali McAllister, Enzo Fernandes, Depou, jogadores que formataram um meio campo, por exemplo, que sustentavam o Messi. Di Maria jogando muito bem do lado esquerdo, o próprio Julián Álvares, né? O Lautaro começa como titular, o Julián Álvares vira titular ao longo da competição, a defesa muito forte, o Emiliano Martinez foi fundamental no título, o goleiro, pegou a bola do Kolo Muani no último lance, seria o gol do título da França, pegou pênalti na semifinal contra a Holanda, pegou pênalti na final contra a França. Então, coletivamente também, embora tivesse o Messi, né, a Argentina tinha vários jogadores ali que se destacavam e formavam um time mais sólido. E esse recorte que vocês fizeram aí de 2006 para cá, né, são todas seleções que se notabilizam pela força coletiva e por mais de um destaque individual. A seleção brasileira pode ter as duas coisas. Basta o trabalho do treinador conseguir fazer com que isso seja potencializado. Força coletiva e os destaques individuais que já estão aí, a gente citou vários deles. Assim, eu acho que, por exemplo, a seleção da Itália, assim, eu acho que existe uma visão, eu tenho uma visão muito diferente com relação à Itália de 2006 em relação a muita gente.
Seleção da Itália na Copa de 2006, ela foi a melhor defesa, 2 gols sofridos, segundo melhor ataque, só ficou atrás da Alemanha. E ela elimina a Alemanha num jogo. Marcelo Lippi, ao contrário da tradição do futebol defensivo da Itália, que tanto se fala, ele mandava o time pra frente. Eles terminam o jogo com 4 atacantes. Eles ganham o jogo com 2 gols na prorrogação no final. Eles terminam o jogo com Gilardino, Iaquinta, Totti e Del Piero. 4 caras de frente. Ele manda o time pro ataque e ganha o jogo. Em cima da Alemanha. E a Copa foi na Alemanha. Jogando na Alemanha. Então, assim, muito se fala por conta do Cannavaro, que foi eleito o melhor do mundo, destaque e tal, mas o time não era só defesa, não. Foi a segunda melhor, foi invicto, segundo melhor ataque, melhor defesa. Tomou 2 gols na Copa do Mundo, 2 míseros gols. Elimina a Alemanha em casa, lógico que a Alemanha ainda era uma seleção em formação, muito jovem na época, mas estava jogando em casa, tinha eliminado a Argentina, né? E esse jogo da eliminação é um jogo da eliminação da Alemanha, é um jogo que a Itália vai para cima, né? Tinha um coletivo forte. O Brasil tem bom jogador, mas não tem coletivo nenhum por enquanto. Já deu tempo de montar alguma coisa. Essa é a grande questão. Ao invés de se preocupar em montar um time para girar em torno de um jogador, seja o Neymar, seja o Vinícius, o Rodrigo, qualquer outro, ele tem que montar um time coletivamente eficiente. E me espanta essa subserviência ao Neymar. Por que montar um time ao redor do Neymar? Por que declarar isso? O Neymar nem vai jogar, ele foi cortado. Cara, é ingênuo. O Neymar, olha, na verdade, não vou falar do Neymar porque ele treinou, então não tenho o que falar dele. Espero que ele se recupere e no futuro possa contar com ele em boas condições. Pronto, acabou. Mas é uma maneira também de dizer o seguinte: eu perdi o Neymar. Oi? Será que talvez não seja uma desculpa dele, preparada? Isso. Jogou mal, perdeu o jogo. Tava tudo preparado pro Neymar. O Neymar, exatamente, fica parecendo, mas aí é o fim da picada. Se ele pensar em utilizar isso como desculpa, é pior ainda, gente. Porque o Neymar está fora da seleção há muito tempo, estava fora do futebol, machucado, lesionado gravemente. Ele não trabalhou com o Neymar na seleção brasileira. Então ele poderia jamais, por exemplo, quando o Neymar volta a jogar no Al Hilal e vem para o Santos, ele não poderia pensar no Neymar. Para isso, ele teria que esperar o Neymar se recuperar, fazer uma boa sequência de partidas, mostrar que está em forma e até a convocação foi precipitada. Mesmo que ele não se lesionasse, entendo que seria o melhor o Neymar descansar nesse período, se tratar lá no Santos, treinar, fazer tudo que tem que fazer para ficar realmente em forma e jogar o brasileiro pelo seu clube e depois, numa outra convocação, aí mostrando que está em ponto de bala, jogando o brasileiro, que você não vai ficar tendo carne assada. Não vai jogar com o Inter de Limeira, vai jogar contra times fortes, aqui no nosso cenário. Fora de casa, em casa. Aí já é o Vasco em São Januário. Exato, já é uma carne de pescoço. Você vai enfrentar um adversário duro, o Vasco precisando reagir, jogando no seu estádio. Entendeu? Aí isso são adversidades que você vai enfrentando, diferentes cenários com obstáculos. Aí você vai mostrar, não, o Neymar tá bem, tá jogando e tudo. Então, assim, se é uma desculpa preparada, é pior ainda. Porque ele nunca contou com o cara. Ele nunca contou. Se ele falasse, eu perdi o Rafinha, eu perdi o Vinícius, perdi o Rodrigo, eu perdi, sei lá, qualquer jogador, perdi o Bruno Guimarães, sei lá. Tudo bem, perdeu um jogador que ele vinha utilizando. Mas ele não perdeu o Neymar, ele nunca o teve. Aliás, não sabemos nem se a seleção brasileira terá o Neymar novamente. Neymar. Não o Neymar, mais ou menos. Neymar no ápice, jogando bem, sendo... Não sabemos se haverá ou não, né? Enfim... Eu acho que chega a ser assim, ou é ingênuo ou é uma desculpa esfarrapada. Vamos tentar arredondar o raciocínio? É isso, é uma coisa ou outra. Como você bem observou, pode ser uma preparação para uma desculpa que é uma desculpa esfarrapada. Porque ele não perdeu o jogador, ele nunca o teve. E repito, não consegui montar uma seleção minimamente organizada com os jogadores que tem. Como seria então se ele treinasse uma seleção pequena? Então ia ser o quê? O trabalho do técnico é reunir esses jogadores e fazer jogar, gente. Enfim. Ô Mauro, eu te pergunto, né, sobre essa situação do Dorival. Por quê? Porque eu acho que o Dorival está longe de ser um grande treinador. Acho mesmo. Tem que ser reconhecido, ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo, teve títulos de expressão recente, mas eu não acho, nunca achei o Dorival um grande treinador, um cara inovador, um cara que mostra um baita de um futebol. Agora, é ele que está, por enquanto, na seleção brasileira. Deve ser ele o cara que vai levar essa seleção brasileira para a Copa do Mundo. E aí, Mauro, o que esperar? Será que essa seleção vai melhorar alguma coisa?
ou vão ser os mesmos jogos chatos de sempre? É difícil prever, né? Mas a expectativa é que faça um jogo melhor, né? Eu acho que o Dorival, o ideal, na minha visão pelo menos, né, é que ele tentasse definir os seus titulares, a base, a espinha dorsal, e insistisse com isso. Mesmo que dê errado aqui e ali, para começar a dar um pouco de conjunto, né? E aproveitar um pouco, na medida do possível, o entrosamento dos jogadores que atuam juntos, né? Por exemplo, o João Pedro é muito bom jogador. O João Pedro é um cara pouco comentado aqui no Brasil, porque ele joga no Brighton, que é um time bom, mas é um time pequeno, né? É uma boa equipe, mas é um clube de menor expressão na Inglaterra. Ele já era muito bom no Fluminense. Ele tinha a média de gol do Fluminense assustadora, inclusive. Teve um momento que era mais de um gol por jogo. Ele tinha 16, 17 anos, entrava, fazia gol à beça. Já estava vendido, foi para o Watford, depois para o Brighton. Não vai demorar muito lá, daqui a pouco ele vai aparecer no time maior. Está até demorando, eu achava que já deveria ter ido já, pelo que ele joga lá. Não é um homem de área, aliás, é bom frisar. Você pega, inclusive, o posicionamento. Ele joga em vários setores, mas mais ele joga como atacante pela esquerda. Muito mais do que um cara de referência dentro da área. Eu acho que aí o Endrick deveria ter sido convocado desde o início, não o Neymar. Sempre foi minha opinião, eu falei isso aqui na época da convocação. Não o Neymar pelas questões que envolvem o Neymar, contusão, essa coisa toda, né? Ainda não está numa melhor forma, né? Eu acho que ele deveria tentar aproveitar o entendimento dos jogadores nos seus clubes. Se ele tivesse o Endrick com o Vinícius, embora ele seja reserva do Mbappé, e o Rodrigo, os caras treinam juntos, convivem juntos, conversam juntos, almoçam juntos, meu Deus do céu, concentram juntos, viajam juntos, são companheiros de time. Aproveita essa estrutura dos dois, Vinícius e Rodrigo, mais o Endrick. Insiste com isso. Vai em frente, insiste com isso. E definir quem são os meus volantes, quem são meus meias, e tentar testar menos. Não tem que ficar testando muito. Jogador nesse nível, gente, não tem que ser tão testado. A gente precisa largar um pouco essa história de é jogador de clube, é jogador de seleção. Um jogador de clube que vai bem no clube, vai na seleção desorganizada ou é escalado fora de posição, ele não vai render. É a história aqui até do que o Vampeta conta sempre aqui, né? O Tite convocou o Bruno Henrique, teria convocado o Bruno Henrique não agradou porque foi mal jogando no espaço curto, quando o Bruno Henrique é um jogador para jogar em espaço amplo, né? É um jogador de velocidade. Ele está até mudando hoje, mas naquela época, mais do que nunca, um jogador para jogar em velocidade, para jogar... O Bruno Henrique não jogaria futebol de salão, né? Ele tem que jogar futebol de campo. Futsal para ele não ia ser muito bom. Imagina, o Bruno Henrique bota a bola, acabou o campo, o cara corre... E na frente ninguém pega. Ninguém pega. Então essa é a grande virtude, uma das grandes virtudes dele, mas enfim... Então, acho que o Tite deveria definir e seguir em frente. Eu acho muito bom ter o João Pedro até como uma opção para diferentes funções, mas acho que ele deveria pegar essa estrutura. Eu acho que deveria ter os três, ter o Rafinha, os dois, jogar sem um centroavante, eventualmente. Ele tem que buscar um mecanismo, definir uma espinha dorsal e não mexer muito depois disso, só mexer em necessidade. Insistir, para começar a dar conjunto. E aí os caras que vão entrando vão preenchendo lacunas de um time que começa a andar, que começa a funcionar. Acho bizarro quando as pessoas falam a geração é ruim. Não, a geração não é ruim. Geração de jogador brasileiro nunca é ruim. Ruim é a geração de jogador da Irlanda do Norte, que pegam lá uns ingleses de terceira, quarto escalão, Jamal Lewis. Que são os caras que são netos de norte-irlandeses, coisa parecida, né? Nascem na Inglaterra, não tem chance na Inglaterra, vão para lá. Tem na Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia. Oi. Ô Mauro, o Brasil tem 2 jogadores candidatos a melhores do mundo, Rafinha e Vinícius Júnior, e um é o atual melhor jogador do mundo, né? Exato. Então, assim, não é que seja ruim. Você pode dizer assim, os laterais não são tão bons como no passado. Concordo, uma geração de repente, mas não são maus jogadores. Você tem bons jogadores. Agora tem que montar um time. Acho que ele não tem tempo de ficar testando, errando e acertando. É um período curto, 2 jogos, passa um tempo, mais 2 jogos. Não tem tempo que eu digo... aquele período longo, né? Teve na Copa América, não soube aproveitar. Então, acho que deveria definir mais ou menos um time e tentar variar o mínimo, insistir para ver se consegue dar conjunto e aproveitar o que existe do entendimento dos clubes. No caso do ataque, para mim é muito claro. Os dois, o Endrick, talvez ter o Rafinha vindo de trás, buscar uma formação que... Se todo mundo recompor, trabalhar sem a bola, dá até para jogar com os 3, o Rafinha vindo de trás, 2 homens que dêem sustentação, ou eventualmente você vai ter o Endrick de fora, vai ter o Rodrigo compondo um pouco, o Rafinha se aproximando, jogando com 2 atacantes, mas definir mais ou menos uma espinha dorsal e nela trabalhar. Eu acho que o Dorival fica muito a tentativa e erro, né? Vide, como eu falei ontem, que o Igor Jesus, que ficou aí cerca de 15 jogos sem marcar, depois que fez um gol contra o Chile, né? Foi cerca de 15 jogos sem marcar. Não é que seja um mau atacante, mas, todo respeito, não está no nível desses jogadores, gente.
Não está no nível. Pode ser que um dia até esteja. Hoje não está. O próprio Rafinha, eu entendo como um jogador, quando era um jogador mais de lado ali, mais preso ali, desde os tempos do Leeds com o Bielsa, quando ele realmente se destacou, antes jogou no futebol francês, aí na Inglaterra, quando o Leeds subiu, ele apareceu bem no time inglês, com o técnico hoje da seleção do Uruguai. Até a Copa e tudo, eu sempre achei o Rafinha um jogador de muito assim, alto, mas ele mudou o posicionamento nesse novo Barcelona e ele cresceu barbaridade. Então, assim, ele hoje, para mim, ele é um outro jogador. Ele está num nível muito acima do anterior. Não que ele fosse ruim, mas ele não era tão bom e muito mais decisivo. Muito decisivo. O que ele decide de jogo no Barcelona é absurdo, muito decisivo. Inclusive o jogo grande, né? Real Madrid, né? Porra, ele pega e torcida, né? Já aconteceu. 2 vezes. 2 vezes. Então, assim, estamos falando de jogadores muito bons. Jogadores que jogam em grandes clubes. Então dá sim para montar uma equipe boa, mas eu acho que é preciso, insistir no modelo. Escolher o modelo, ver o mais adequado para esse grupo de atletas e trabalhar em cima disso. Tentativa e erro. E essa coisa, testou, jogou mal, não convoca mais. Testou, pô, cara, isso é o quê? Vestibular, provinha de cursinho, sabe? O cara é bom ou não é? Você vai ter... O Endrick não tem que ser testado, o Endrick tem que ser desenvolvido, acho eu. O Estevão, a mesma coisa. Aliás, o Estevão não precisa se prender ao Estevão como jogador de lado, porque o técnico do Palmeiras só o escala ali. O Estevão pode jogar por dentro, o Estevão pode dar outras opções para o Dorival. O jogador para abrir defesa, o jogador para bater de fora da área, para dar passe, para drible curto, para dar no cara com a bola e trazer da direita para o meio, quando estiver caindo pela direita e finalizar. Esses caras têm que ganhar horas de voo, se sentir mais à vontade com a camisa da seleção brasileira, menos pressão, e isso vem com o tempo. Agora tem muito jogador jovem. Tem gente que fala mal desses meninos como se a carreira deles tivesse terminado. Aí comparam com os caras do passado que já pararam de jogar. Então já escreveram as suas histórias. Esses garotos estão começando a escrever suas histórias. Alguns estão no curso, Rodrigo e Vinícius, que são excepcionais do Real Madrid, os dois. O Rodrigo também joga muito, cresce em jogo grande, faz gol importante. É um belíssimo jogador. O Endrick vem atrás, como o caso do Estevão, jogadores que vão crescendo. Bruno Guimarães já é uma realidade. Interessa ao Arsenal, campeão da Copa da Liga para o Newcastle. Quer dizer, são jogadores bons, cara. Estamos falando de jogadores bons, não são jogadores mais ou menos aí que estão perdidos por aí, que ninguém dá valor. Não, jogadores bons. Como eu falei, difícil é montar a seleção da Bolívia, Irlanda do Norte, Turcomenistão. Aí é uma parada. É uma parada. Tem um monte de jogador ruim, você vai ter que... O Dorival está falando na Nova Zelândia. Como é que vai ser? Aí que vai ter dificuldade. O Brasil não é difícil, cara. Não é difícil, é muito mais fácil. Ainda mais que você joga nas eliminatórias sul-americanas. Agora é uma rodada difícil, porque a Colômbia está logo à frente do Brasil, né? A Argentina que é a líder. E tem períodos que você tem adversários bem mais fracos também, né? Aliás, o Dorival está com sorte, porque o Lautaro está fora do jogo de terça e o Messi também. O Lautaro, às vezes, até não é titular, hora não é, né? Joga o Álvares, mas quase sempre faz gol. Então, no teu Lautaro e no teu Messi já é uma sorte pro Dorival. Dinheiro da Copa América, né, o Lautaro? Exato. Ele faz muito gol, né? Ele aparece muito bem. Ele vai bem com a camisa da seleção, embora nem sempre seja titular. Então, já são desfalques importantes pro próximo adversário. Então, o Dorival não pode reclamar do azar, não. Tá bom para ele.